안녕하십니까? Olá, pessoal. 하나님의 은혜로 우리 이런 귀한 집회를 가질 수 얼마나 감사한지 모르겠습니다. Pela graça de Deus, a gente poder ter esse seminário, eu estou muito grato a Deus. 하나님은 항상 우리를 보면 하시고 싶은 말씀들이 많습니다. Deus, quando olha para a gente, tem muita coisa que Ele quer falar para nós. 신앙이란 건 아주 단순한 것인데 A vida de fé é uma coisa muito simples, 하나님의 마음을 잘 몰라 우리 생각을 따라서 해서 거기서 일어나는 문제들이 많습니다. mas nós, por não conhecer bem o coração de Deus, seguindo o nosso pensamento, surgem muitos problemas. 하나님의 마음을 파악하고 Exatamente sabendo o coração de Deus, 마음을 따르면 정말 쉽게 신앙의 모든 것을 se seguirmos esse coração, realmente vida espiritual é muito fácil. 오늘도 그 부분에 대해서 창세기 40장에 있는 말씀을 따라 이야기하겠습니다. Hoje também sobre essa parte nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 40. 1절부터 읽겠습니다. Gênesis capítulo 40, a partir de versículo 1. 찾아주시기 바랍니다. Vamos procurar Gênesis 40. 그 후에 애굽왕의 술 맡은 자와 뜻 굳는 자 그 주 애굽왕에게 범죄한지라. Passado essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei de Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, rei do Egito. 그 두 관원장과 술 맡은 관원장과 뜻 굳는 관원장에게 노하여 Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais e copeiro-chefe e padeiro-chefe, 안에 있는 옥에 가두니 곧 요셉에 갇힌 것이라. e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. 시위대장이 요셉으로 그들에게 수종하게 하매 요셉이 그들을 숨겼더라. 그들이 같이 Comandante da guarda, pô-lo o acordo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. 애굽왕의 술 맡은 자와 뜻 굳는 자 두 사람이 하룻밤에 꿈을 꾸니 각기 몽조가 Ambos sonharam cada um com seu sonho na mesma noite, cada sonho com as suas próprias significações, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se acharam encarcerados. 아침에 요셉이 들어가 보니 그들이 근심 빛이 있는 Vindo José pela manhã, viu-os, eis que estavam perturbados. 요셉이 그 주인의 집에 자기와 함께 갇힌 바로에 가는 자에게 묻되 당신들이 오늘 어찌하여 근심 Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste semblante? 우리가 꿈을 꾸었으나 이를 해석할 자가 없도다. 요셉이 그들에게 이르되 해석은 하나님께 있지 아니하니까 청컨대 내게 Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem os possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. 요셉에게 말하여 가로되 내가 꿈에 보니 내 앞에 포도나무가 Então o copeiro-chefe contou seu sonho e José lhe disse: Em meu sonho havia videira perante mim. 나무에 새 가지가 있고 싹이 나서 꽃이 피고 포도송이가 익어 E na videira 3 ramos, ao brotar a vide, havia flores e seus cachos produziram uvas maduras. 바로의 잔이 길어 내가 포도를 따서 그 즙을 바로의 잔에 짜서 그 잔을 바로에 줬다. O copo de Faraó estava à minha mão, tomei as uvas e as exprimi o copo de Faraó e os dei à própria mão do Faraó. 요셉이 그에게 이르되 그 해설이 이러하니 새 가지는 사흘 Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. 지금부터 사흘 안에 바로가 당신의 머리를 들고 당신의 전직을 회복하리니 당신이 이왕에 술 맡은 자가 되었을 때 하던 것 같이 바로의 잔을 그 손에 받들게 되리니 Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reentregará no seu teu cargo, e tu lhe darás copo do própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바르게 구하여 이 집에 나를 던져 Porém, lembra-te de mim quando todo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, faça menção de mim a Faraó, me faça sair dessa casa. 끌려온 자 여기서 오해 같이 일을 행치 않아. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pudessem nessa masmorra. 뜻 굳는 관에 그 해서의 기람을 보고 요셉에게 이르되 나도 꿈에 보니 흰떡 새 강주를 내 머리에 Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça. 굵은 식물이 있는데 새들이 내 머리에 강줄에서 그것을 E no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves comiam o cesto da minha cabeça. 요셉이 대답하여가지고 그 해석이라 하니 새 강줄에는 Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. 사흘 안에 바로 당신의 머리를 끊고 당신의 나무에 달리니 새들이 당신의 고기를 뜯어 먹으리이다. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. 제3일은 바로의 탄이라 바로가 모든 신하루에 잔치할 때에 술 맡은 간장과 뜻 굳는 간장으로
머리를 거시나 중에 들게 No terceiro dia, o que era aniversário de nascimento de Faraó, deu-se este banquete a todos os seus servos. E no meio destes se habilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. 회복하며 그가 잔을 바로의 손에 받들어 드렸고 O copeiro-chefe reintegrou o seu cargo, o qual dava copo na mão de Faraó. 떡꾸는 간장은 메어 달리니 요셉이 그들에게 해석한 같이 되었으나 Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. 같은 관장 요셉을 기억지 않고 있었다. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. 우리가 신앙을 하는데 신앙의 기본은 성경을 중심으로 신앙을 하고 있습니다. Nós temos a vida espiritual e o centro da vida espiritual é a Bíblia. 성경은 하나님의 말씀입니다. Bíblia é a palavra de Deus. 성경에 있는 하나님의 말씀을 우리가 읽고 Nós lemos a palavra de Deus na Bíblia 말씀하시는 그 의미를 정확하게 알아 e, compreendendo exatamente o significado da palavra, 하게 되면 e quando nós fazemos junto o nosso coração, 예비하신 대로 우리가 정말 복을 받고 은혜를 입은 como Deus tinha previsto, nós realmente podemos receber bênção. 우리는 인간이기 때문에 인간적인 고정관념을 가지고 성경을 읽으면 Pessoal, já que nós somos humanos, tendo nosso conceito humano e lemos a Bíblia, 똑같은 성경을 읽어도 하나님 우리에게 주시는 뜻하고 다른 방법으로 나가게 됩니다. mesmo que seja a mesma Bíblia, nós podemos ter um conceito diferente do que Deus tinha. 어제는 성경 이야기를 하면서 강도 만난 자 이야기를 했으면 누가복음에 Nós, ontem falando sobre a Bíblia, nós falamos sobre aquele que encontrou com salteadores em Lucas. 만난 자 어떻게 구원받는 이야기를 했어요. Nós falamos sobre como esse que encontrou com salteadores foi salvo. 그런 거는 성경이 하나님 우리에게 하시고자 하는 이야기인데 O que é mais importante é que o que a Bíblia quer nos dizer. 하나님은 우리를 죄에서 건져내기 위해서 인간의 도움이나 노력이 전혀 없이 예수 그리스도의 피로 우리를 죄를 사는 그 일을 계획하셨어요. Deus, para salvar o ser humano, sem nenhuma influência ou esforço humana, planejou para que Jesus pudesse salvar. 그래서 예수님을 보내셔서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 그 죄 사함을 받도록 모든 사람 하기 위하여 계획을 세우신 것입니다. Planejou para que enviasse Jesus e ele, morrendo por todos, pudesse perdoar os pecados. 인간이 가지고 있는 생각과 하나님 생각 차이가 뭐냐 하면 Mas a diferença entre o pensamento que o ser humano tem em relação a Deus 예수님이 오셔서 십자가에 못 우리 죄를 사해 주시는 일을 하실 때에 그 전에 해야 할 일이 하나 있었어요. tinha um trabalho que tinha que ser feito antes de Deus enviar Jesus para salvar toda a humanidade do pecado. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으신 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Jesus realmente morreu crucificado na cruz para nosso pecado. 죽으셨는데 Ele morreu pelos nossos pecados na cruz. 우리가 진짜 죄인인가 아닌 그 사실 깨닫지 못하면 Se a gente não compreender realmente que somos pecadores, 내 죄가 별로 없는데 뭐 eu não tenho tanto pecado assim, 예수님 십자가에 못 박혀 죽지. só assim que Jesus deveria morrer na cruz. Então, Deus, 그래서 하나님은 예수님을 보내 우리 죄를 사하는 것도 중요하지만 era importante que enviasse Jesus para perdoar nossos pecados, 우리가 죄가 많다는 사실을 깨우치기 위하여 mas para que nós soubéssemos que temos muito pecado, 인간에게 십계명이라는 율법을 주셨어요. deu para os homens os 10 mandamentos. 그래서 이제 하나님은 인간에게 뭐라고 말씀하시냐면 Por isso, Deus está dizendo para o ser humano. 9장에서 너희가 내 말을 잘 듣고 따라 행하면 Êxodo 19 diz: Se você obedecer bem às minhas leis e seguir, 갖고 제사장 나라가 você receberá bênçãos e será uma nação de sacerdote. 이제 우리 인간들은 그 율법을 지키려 노력을 했는데 Por isso, nós humanos esforçou-se muito para cumprir as leis, 아무리 지켜도 온전하게 지켜도 한 명도 없고 다 죄를 지어. mas esforçando-se máximo, mas não conseguia cumprir perfeitamente. 하나님의 목적은 우리를 죄를 지은 죄인인 걸 깨닫게 하고 O propósito de Deus é que nós, seres humanos, compreendamos que somos pecadores 예수님 십자가의 피로 우리 죄를 사했다. 그래서 믿음으로 받아들이면 구원받도록 그렇게 했습니다.
E quando nós pecamos, pela fé, pelo sangue de Jesus Cristo, fomos perdoados. É isso que queria ensinar. 인간은 그냥 인간 존재만 해 사단이 인간 속에 역사해서 Mas ser humano, já que o Satanás ela trabalha dentro dos seres humanos, 우리 죄를 깨닫도록 십계명을 그 지켜 보니까 안 지켜지는 거예요. então as pessoas vendo que Deus deu os mandamentos, mas não conseguiria cumprir. 짓고 또한 죄가 있고 또 이제 율법을 지키려도 안 되는 거예요. Comete novamente o pecado, tenta cumprir a lei, mas não consegue. 우리가 죄를 짓지 않고 착하게 살아야 해서 우리가 뭐 착하게 안 되니까 불가능한데. Agora, assim, viver-se de uma maneira bondosa é impossível. 성경 말씀 살지 못 죄를 지었기 때문에 이제 하나님은 예수님 우리 죄를 사하게 했는데 Então Deus, já que nós cometemos pecado, não conseguimos evitar, mandou Jesus Cristo para perdoar nossos pecados. 예수님의 십자가에 못 박혀 죽었다 그거는 이론으로 알아도 As pessoas conhecem pela teoria que Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz. 내 십자가로 내 죄가 사함 받으려고 생각하는 것 한다고 그렇게 하면서도 율법을 지켜야 한다는 그런 고정관념 속에 있어서 As pessoas falam que pela cruz que seus pecados têm que ser perdoados, mas ainda falam que tem que fazer alguma coisa. 율법은 우리가 죄를 깨닫게 하고 죄 지은 걸 알게 해서 내가 죄이구나 하는 깨닫고 이제는 율법을 지켜서는 죄를 해결할 수 없으니까 예수님 앞에 죄 사함 받도록 그렇게 했는데 A lei é para que a gente realmente tentando não vai conseguir cumprir e saber que somos pecadores e se não for mediante Jesus não poderia vir perdão. 이렇게 마음을 모아가지고 열심히 율법을 지켜서 하나님 기쁘게 하려고 한다면 그쪽으로 많이 기울여 있는 거예요. Satanás inclina o coração das pessoas que se esforcem para fazer boas obras e cumprir a lei. 저녁에 우리가 강도 만난 자 이야기를 할 때 바로 그 부분을 성경에 Ontem nós falamos exatamente sobre essa parte quando nós falamos sobre o que encontrou com os salteadores. 예수님 와서 시험 Um intérprete da lei veio para Jesus e ele queria testar. 무엇을 하여 영생을 얻으리까? Senhor, o que devo fazer para ganhar vida eterna? 율법이 무엇이라 기록되고 어떻게 읽느냐? O que está escrito e como interpretas? 율법은 우리 인간을 지키고 복을 받으라고 준 게 아니야. A lei não foi dada para que a gente cumpra e receba a benção. 율법을 통해 우리가 죄인인 걸 깨닫게 하기 위해서 율법을 A lei foi dada para que nós compreendêssemos que somos pecadores. 죄인인 걸 깨닫게 되면 율법으로 우리는 깨끗하게 될 수 없기 때문에 바로 예수님 앞에 피로 죄 사함을 Agora, compreendendo que somos pecadores, já que pela lei não podemos ser justificados, mediante o sangue de Cristo que nós vamos buscar. 만일에 인간들이 모든 율법을 다 지켜 행하면 복을 주겠다. Satanás coloca de que se cumprir todas as leis, receberemos benção. Mas se não cumprir, diz que ia dar a maldição. 인간 율법을 지켜봤어. Eu tentei. 안 됩니다. Não consigo. 지켜봤어. Eu tentei. 안 됩니다. Não consigo. 인이 됐으면 Eu me tornei pecador. Então, 내가 죄를 지었는데 eu cometi pecado. 율법이 내 죄를 씻어줘요. A lei lava os meus pecados? Não. 율법에서 벗어나서 Saindo da lei, 예수님 앞에 나가서 죄 사함을 받아요. tem que ir diante de Jesus e ser perdoado dos pecados. 여전히 율법을 지키려고 십계명을 지키려고 As pessoas continuamente se esperneiam para, diante da lei, ser justificado. 예수님은 율법사에 같이 E isso que Jesus ensinou para a intérprete da lei. 율법에 무엇이라 기록된 게 Que diz nas escrituras e como interpretas? 하나님 율법을 주일 때 율법을 지켜 우리를 복을 받으라고 Deus, quando deu as leis, ele não deu para que nós recebemos mediante isso a bênção. 주시기 전에 우리가 율법을 거스리고 죄를 짓고 하셨습니다. Deus, antes de dar a lei, já sabia que o ser humano não iria cumpri-la. 우리는 율법을 어긴 사람. Nós já descumprimos a lei. 이제 거기서 아무리 율법을 지켜도 우리가 선해지거나 깨끗해지지 않습니다. Por isso, a partir de agora, mesmo que a gente cumpra bem a lei, nós já descumprimos. 꽉 잡혀서 율법 지키려 애를 쓰는 겁니다. Mas nós estamos presos na lei tentando cumpri-la. 여러분 그래서 우리가 어제 안식일에 대한 이야기를 했는데 Por isso, ontem nós falamos sobre dia de sábado. 안식이라는 것은 엿새 만에 내 모든 일하고 제
Dia de sábado, por 6 dias trabalha-se fervorosamente e no sétimo dia não fazer nada. 6 dias, por 6 dias, os servos trabalham esforçadamente, carregam peso e trabalham. Hoje em dia, um novo dia começa de 0 hora, né? Antigamente, na Bíblia, o novo dia começava quando se punha o sol. Sábado, na verdade, dia de sábado, quando se põe o sol de sexta-feira, se torna sábado. Vamos falar sobre o sábado. Guardai o sábado e guardai esse dia. Por todos os dias trabalhe fervorosamente. E no dia de sábado, não faça mais nada. Servo homem, servo mulher, qualquer um. Não faça nenhum tipo de trabalho. Então vamos entrar nessa frase. Sim, um servo está carregando um peso nas costas. Ai, que pesado. Ah, como estou cansado. Ai. O sol está se pondo. Hoje é que dia que é? Hoje é sexta-feira. Então, se cair o sol, é sábado. É sábado. Oh, nós vamos descarregar toda a nossa carga. Sol, desce rápido. Tá pesado, desce rápido. O sol tá aqui. Ela tá ainda no ar. Ela tá caindo. Tá descendo. Tá, escondeu atrás da montanha. Ah, hoje é sábado. Ah, vamos tirar tudo. Isto é sábado. Mas o que é mais divertido, o que Jesus disse? Venha a mim cansados e sobrecarregados. Eu vos descansarei, aliviarei. Quem disse isso? Quem? Quem? Jesus? Eu falei que o dia de sábado falou isso. Tá certo? Dia de sábado falou isso. Oh, cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Sim, dia de sábado disse isso. O que é isso? Antecipadamente está mostrando que Jesus fará isso. Ontem falei sobre Colossenses capítulo 2. O que explica detalhadamente está escrito em Colossenses 2. Eu vou ler o que está escrito em Colossenses 2. Colossenses 2:16. Ah, está saindo aqui. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, o dia de festa, ou da lua nova, ou os sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Sim, está dizendo que isso é sombra de Jesus. O que Jesus disse? Venha a mim todos cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A real do dia de sábado é Jesus. Amém? Jesus vai descarregar toda a nossa carga. Sim, eu realmente pequei muito. Me desculpe. Mas quando eu era criança, éramos muito pobres, sempre estava com fome. Então, eu agachava, ia na plantação de trigo, arrancava uns trigo, colocava debaixo dos braços, subia na montanha, fazia uma fogueira e assava o trigo. Então, fica pretinho.
E aí pego o trigo, aí esfrego. 비비면 껍질이 벗겨지는데 Se esfrego, a casca cai. É descascado. Aí sopro, aí casca tudo voa e sobra a semente. 그것보다 맛있어. Pessoal, nesse mundo não há coisa mais gostosa. Era realmente gostoso. 내가 하도 그게 먹고 싶어. Eu tinha tanta vontade de comer. 지난해 No ano passado, 지난 원래죠. algum tempo atrás, 얼마 전에 이게 누가 밀을 진짜 구해 왔어요. alguém realmente trouxe um maço de trigo. 밑에서 Nós fomos embaixo da montanha ali, 사람들하고 불을 피워놓고 nós acendemos uma fogueira e assei ela. 누가 색깔 손으로 껍질에서 O meu rosto, minha mão ficou tudo preto, assoprei assim, eu comi. Pra que eu fui comer? 내 마음하고 맛하고 전혀 달랐어. O sabor é totalmente diferente do que aquela época. 여기 맛있다 하는 게 아마 Diz que roubado é mais gostoso, acho que isso é verdade. 그때는 뭐 맛있는 게 없으니 그게 그렇게 Naquela época, já que não tinha nada de gostoso, aquilo era super gostoso. 맛하고 감을 따먹고 사과 이런 도둑질을 했는데 Eu roubava maçã, pêssego. 그 도둑질한 이 죄를 용서해달라고 Eu sempre orava, por favor, Deus, perdoe esse ato de eu roubar. 말하냐면은 Mas o que a Bíblia diz? 피로 씻어졌다는 Já foi lavado pela sangue de Jesus. 믿지 못하고 Mas em vez de acreditar nisso, eu sempre pedia para ser perdoado. 나중에 알고 보니 Então eu só soube depois. 로마 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광이 이르 Romanos 3, 23 diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 또 예수 안에 있는 구속으로 Sendo justificados gratuitamente sua graça. 하나님의 은혜로 Por sua graça. 아무 대가가 없이 값 없이 Sendo totalmente gratuitamente. 너 의롭다. Mediante a redenção de Cristo, foi justificado. 하나님이 Quem? Jesus, Deus. Amém? 하나님이 우리 의롭다는 거예요. Deus está nos dizendo que somos justos. 공의로운 재판장이기 때문에 Deus, por ser um juiz justo, 절대 의롭다고 못하시고 jamais ele falaria para um pecador que é justo. 제가 십자가에 씻어진 것 보고 Deus, vendo que o pecado foi lavado, 없다고 하셨고 ele falou que somos justos 나하고 comigo. 여러분하고 Eu, vocês, 믿는 사람 빼고 tirando as pessoas que não creem, 의롭다고. está falando para nós que somos justos. 그안 믿는 사람 As pessoas que não creem, 소용없어. não adianta. 아 하나님 나를 의롭다고 하셨네. Ah, Deus falou que eu sou justo. 진짜 내 죄를 씻었네. Ah, Jesus realmente lavou os meus pecados. Ah, meu pecado sumiu. 그렇게 쉬운 거예요. 그걸 믿는 거예요. É tão fácil é crer nisso. 그걸 모르고 Mas sem saber disso, 법사가 뭐라는 o intérprete da lei disse o quê? Que devo fazer para ganhar vida eterna? 거에 무엇을 기록되고 어떻게 해야 O que diz a lei? Como interpretas? O que diz? 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다 주너희 하는 사랑하고 Amai a Deus todo o teu coração, toda a tua alma, 그 사랑의 내 몸같이 e amai seu próximo como a si mesmo. Quando eu estava lendo a Bíblia, 하루에 이제 저는 시간 계산하는 겁니다. por dia eu gosto de contar o tempo. 제가 하루에 평균 요즘 안 그래도 옛날에는 하루에 평균 자동차는 Eu por dia, hoje em dia não tanto, mas antigamente eu passava 2 horas por dia no carro. 어떻게 계산하냐면 Como é que eu calculo isso? 1년 동안 달린 자동차 마일리지 Eu pego a quilometragem que corri num ano do carro. 주로 저는 고속도로를 많이 다닐 편이니까 Geralmente eu ando mais em rodovias. 고속도로는 평균 100km가 넘지 A rodovia, geralmente a velocidade é acima de 100 km. 하고 전부 계산하면 약 평균 한 70km Eu pegando estradas assim de interior, tudo, pode dar uma média de 70 km. 70 시속을 평균 시속을 70을 내니까 Então eu pegando toda a quilometragem percorrida numa velocidade de 70 km média, 그 나중에 나오는 결과 1시간 이제 50몇 분, 약 2시간이 나오더라고요. então o resultado que sai é 1 hora e 53 minutos, quase 2 horas. 차 안에 매일 하루에 2시간 가까이 있는 거예요. Então por dia, todos os dias fico uma média de 2 horas dentro do carro. E para trabalhar dentro do carro, 우리 교회 저를 운전하는 분을 선정해 준
A igreja me indicou alguém que dirige o carro para mim. Eu queria motorista diferente. 목회자가 내 운전을 했으면 Eu queria que um ministro, um pastor dirigisse. 자동차 안에 성경 이야기도 하고 그다음에 의논도 하고 일도 하고 전화도 하고 쓸 수가 있겠다. Eu posso falar sobre a Bíblia, discutir algum assunto, fazer ligações, trabalhar. 그때 제 조카 박영주 목사 있어요. Então, naquela época tinha o meu sobrinho, o pastor Park Yong-ju. 뉴욕에서 맨하탄 사역을 하다 어림도 못 하고 Ele ministrava em Nova York, em Manhattan, e estava em período difícil. E tinha ido para Canadá para trabalhar na igreja lá. 영주는 조카니까 내가 둘이 있을 땐 영주야 하고 Quando estou com o meu filho e junto com ele, eu falo assim. 좀 나와라. Eu falei para ele, venha para a Coreia 내 차 운전. e faça um treinamento e dirija um pouco para mim. 근데 박영주 목사는 그때 굉장히 수습했다. Mas pastor Park Yong-ju disse que naquela época ficou muito chateado, muito triste. Ah, tá me chamando. 목회자가 마치 운전자 시키다. Tá me querendo usar como motorista. 그렇게 썼어. 나 이제 목사 아니다. Ah, agora não sou mais pastor. 그런 생각을 했다. Diz que ele pensou desse jeito. 아들 보자. 아빠 목사 아니다. Aí ele encontrou com o filho e falou, eu não sou mais pastor, filho. 왜 목사 좋은데? Pai, um pastor é tão bom. 목사 뭐 좋은데? O que é bom no pastor? 현금 많이 나오잖아. Ah, sai muito dízimo. 충격을 받았다. Ele disse que se assustou. 돈밖에 못 Que o filho do pastor só sabe de dinheiro. 벌어서 있는 동안에 E quando ele estava aqui na Coreia passando, 목사가 우리 같이 있으면서 마음이 흐르면서 진짜 귀한 하나님 일꾼이 e o pastor Bang Yong-gu estando conosco, fluindo o coração, se tornou um trabalhador de Deus. 그 목사가 이제 내가 그때 여수에 O pastor Bang Yong-gu naquela época tinha ido para Yosu. 못 자거나 막 정신 먹고 사모님들 했어요. Naquela época, após dia inteiro, tal, à tarde, depois do almoço, tinha uma reunião com as ministras. 뭐 성경이야 다 Mas eu estava falando, eu estava cochilando, estava... 보면서 아유 안 되겠다. 사모님 조금만 내가 좀 쉬고 Aí eu falei, acho que não vai dar desse jeito. 10분만 쉴 테니까 Por favor, eu quero descansar um pouquinho, 30 minutos somente. 네가 좀 와서 한 30분 성경 Eu falei pro pastor Park Yong-ju, venha você falar uns 30 minutos sobre a Bíblia enquanto eu descanso. 다치고 이제 졸라고 폼을 잡고 있는 거예요. Então eu fui lá nos fundos, encostei minha cabeça na parede e estava tentando cochilar um pouquinho. Pastor Yong-ju Park estava falando, eu fiquei assustado. 아니 Como? 너무 실력. Ele estava falando de uma forma muito especial. 목사 여기 와서 있는 동안에 Enquanto o pastor estava aqui, ele disse que se assustou muito. 와서 1년 가까이 있으면 Enquanto ele estava mais ou menos um ano aqui, 단 가방을 가져왔는데 ele trouxe 3 malas de viagem. 풀어볼 시간이 없어. Ele não teve tempo de abrir as malas. 한 11시쯤 집에 들어가면 Às 11 horas da noite, chegando em casa, 샤워하고 자고 tomava banho, dormia. 아침 De manhã, quando saía, acordava, 11시에 들어가. voltava em casa somente 11 da noite. 이야기 나누고 또 Nesse tempo, falava sobre a Bíblia, fazia comunhão. 그걸 보면서 E olhando isso, eu fiquei muito emocionado. 이제 뭘 봤느냐면 O que eu vi? 우리 속에 흐르는 하나님의 역사를 보고 Eu vi o trabalho de Deus fluindo no nosso coração. 여러분들이 성경에서 하나님의 역사를 보면 Se vocês conseguirem enxergar o trabalho de Deus, 하나님을 의존해서 해. vocês têm que resolver todos os seus problemas confiando mediante Deus. 성경을 읽어도 하나님의 마음을 정확히 모르면 Mas se não conhecer bem o coração de Deus, 내가 하는 일하고 하나님이 하는 비교가 되겠습니까? o trabalho que eu faço e o trabalho que Deus faz, não há comparação. Não há como comparar. 대부분 자기가 뭘 잘하고 Mas a maioria quer ele fazer coisa boa, se esforçar. 자기 좀 많이 내고 Eu vou dizimar um pouco mais, eu vou orar muito. 하나님 안녕하십니까? 신나서 나가고 Como está? 그래도 지금 Eu cometi o pecado. 그러면서 하나님의 마음을 잘 모르시는 거예요. E assim não conhece bem o coração de Deus. 법을 주실 때에 Quando Deus deu a lei, 복을 받으러 준게 Ele não deu para que eles recebessem bênção. 말씀 율법을 잘 지킨 복을 주고
Na palavra de Deus diz que se cumprir bem vai ser abençoado, 인간 틀리면 율법 못 se não cumprir é amaldiçoado. 저주를 받을 인간이라는 걸 깨우쳐 주게 율법을 줬는데 Então foi dado a lei para que compreendamos que somos pecadores. Escutem só. 옛날엔 저들이 교통이 안 좋아. Antigamente, por não ter bom transporte, nós andávamos bastante. 동네에서 낙동강 Então, do meu bairro, Naktongan, é perto. Então, esse rio de Naktongan, no inverno, ela fica congelado. 감기를 걸어 Então, nós temos que andar em cima do gelo. Sim, nós andamos pelo rio. 얼음이 있을 때 걸어가야 Mas temos que andar enquanto tem gelo. 사람 빠져 죽지. Se não tiver gelo, a gente já vai se afogar. 약한 놈 갖다 빠져 죽는 경우가 많아요. Então, quando tem gelo fino, tem muitos casos de afogamento. Tinha muitos casos assim. 그와 마찬가지로 Assim como, 걸어갈 수 있어 탄탄할 때 얼음을 의지해. então eu tenho que confiar no gelo quando ele está duro, firme. 꺼지는 얼음인데 그걸 의지하고 걸어가다 빠져. Mas se eu andar em cima do gelo fraco, eu vou me afogar. 율법을 완벽하게 지켰을 때 내가 이제 율법을 지켜. Eu tenho que cumprir a lei quando eu tenho coragem de cumprir perfeitamente. 놓은 건 율법 지키지만 율법에 빠지면서 율법을 같이 지키라. 그 물에 빠져. Então, se eu quiser cumprir a lei, mesmo como gelo afinado, se eu quiser continuar, eu vou morrer afogado. 하나님은 얼음 대신에 낙동강 다리를 놓은 Mas como em cima do rio Naktongan tem a ponte, 강을 그래 못 건너고 다리로 평안하게 건너도록 하는 em vez de andar e atravessar pelo gelo, mas atravessar pelo ponte, não precisa congelar, não precisa de nada para poder atravessar pela ponte. 건너가고 얼음을 기다 얼음인데 잘 얼지도 않는다. 아이고 빨리 건너가다 물에 빠지면 어떡하지? Está tentando atravessar pelo gelo fino, aí afoga. 율법을 지키라고 준 게 아닙니다. Deus não deu as leis para ser cumprido. 죄인인 걸 깨달아. Deus deu as leis para que compreenda que são pecadores. Ah, não dá. Ah, eu sou pecador. Eu compreendi que sou pecador. Então jogo tudo 나를 바라봐야 한다는 e tenho que olhar e mirar para a cruz de Jesus. 십자가를. Temos que olhar para a cruz. 예수님 뭐라 했습니까? O que Jesus disse? 안식일이 해야 할 말이에요. Jesus falou o que o sábado tinha dito. 안식일은 말합니다. Sábado está dizendo: 수고하고 무거운 짐진 자들아, os cansados, 짐이든 네가 os sobrecarregados, 다 내게로 와라. venha a mim. 나는 누구든지 쉬게 해준다. Eu aliviarei qualquer um que seja. Amém? 안식일이 그러는 게 안식. Isso é o dia de sábado. 안식일만 만나면 Venha a mim se você encontrar dia de sábado. 이 벗어난다. Qualquer coisa que seja, você vai ficar livre. 할렐루야. Aleluia. 그걸 이야기합니다. Tá querendo dizer isso. Amém? 그렇게 말하시면 예수님. Quem falou assim foi Jesus Cristo. 무거운 짐. Venha a mim, cansados e sobrecarregados. 수고하고 무거운 짐이 무슨 짐이 수고하고 무거운 짐입니까? Cansados e sobrecarregados. O que é cansados e sobrecarregado? 인에게 있어서 죄의 짐보다 수고하고 무거운 짐이 어디에 있는가? Para a vida de fé, onde está o cansaço e o sobrecarrega? 네가 수고를 하느냐 안식일 되면 쉬는. Sim, se vier sábado eu descanso. 왜 네가 짐을 지고 있느냐? 내게 오면 쉰다. 안식일 저는 모든 짐을 내 Se você está sobrecarregado, venha a mim e você vai descansar, você vai descarregar todo o seu peso. O que diz a lei? O que eu tenho que fazer para ganhar vida eterna? 뭘 해도 안 돼. Se você qualquer coisa que você faça não vai dar. 그러니까 Você só tem pecado. 뭘한 대가는 저주와 멸망밖에 없는 O salário do pecado só tem destruição e a morte. 걸 바라봐야 돼. Você tem que olhar o que Jesus fez. 병자 그 율법사가 말이야. O intérprete da lei disse: 이웃이 누구냐? quem é o próximo? 예수님 어떤 사람이 예루살렘에 이르고 강도를 Certo samaritano descia, 강도를 이 사람 옷을 벗고 그만 죽여놔. mas salteadores bateram nele, tiraram a roupa, deixaram semi-morto. 그만 죽었단 말은 Estar semi-morto, 목숨에 숨은 하시고 맥은 깔딱 sim, ele pode estar respirando, pulsação pulsando, 움직이도 mas ele não consegue se mover, tá lá deitado, estirado. 누군가가 이 사람을 도와주지 않으면 Agora, se alguém não o ajudar, 저녁이 되죠.
Agora daqui a pouco vem a noite. Ah, os lobos vão vir. 냄새를 맡습니다. Eles vão cheirar o cheiro de sangue. 건강한 사람도 늑대물이 들면 쉽지 않는데 Mesmo a pessoa forte e saudável, é difícil encontrar o lobo. 저도 늑대하고 산에서 만났어요. Eu também encontrei com lobos na montanha. 그 늑대 저를 보고 막 둘이 막 산 꼭대기로 도망갔어요. Eles me viram, os dois lobos, fugiram pela montanha. 그냥 휴전했죠. Eu, aí, fui embora, né? 정말 그놈이 날 덤비면 Mas se eles me atacassem, 하여튼 제가 뭐 그때 막대기가 다 하나 구해야겠 então naquela época, acho que eu pegaria um pau, né? Pedaço de pau. 쉽지 않을 것 Não é fácil você ganhar somente com os punhos. 속이니까 혼자 딱 늑대 만났는데 두 마리가 만나면 도망가. Mas era na montanha, eu sozinho encontrei com dois lobos, mas eles fugiram. Eu fiquei com medo. 얼른 내려왔어요. Desci da montanha rápido. 여러분 늑대들이 와서 그 사람 뭐다 죽어간 사람 피할 수 없고 뜯어 먹으면 Os lobos vindo e aqueles semi-mortos, se eles comerem, 거의 더 아침에 가면 뼈만 no dia seguinte só vai ter restado os ossos. 죽을 사람. Ele era praticamente um morto. 재산이 지나갔습니다. Mas passou-se sacerdote. Oh, ele encontrou com salteadores. 그 말은 무슨 말입니까? O que isso significa? 근방에 강도 Significa que aqui ao redor tem salteadores, assaltantes. Se assaltou ele, eu 가야지. tenho que fugir logo. 뒤돌아볼 일이 Eles pensariam assim. 그렇죠? Não é verdade? 레윈도 그렇게 지나가. Vocês também fariam isso. 세 번째 Levita também fez isso. Mas o terceiro, samaritano. 예수님이 말씀하시기를 Pessoal, Jesus disse: 이셋 중에 누가 강도 만난 자의 qual dos três é o próximo? 제사장 레위인 사마리아 Sacerdote, levita ou samaritano? 사마리아에게 자비를 베푼 자입니다. Ele falou: aquele que mostrou misericórdia. Sim, samaritano. 이와 같이 하라. Você também vá e faça o mesmo. 하고 같이요. Sim, ele foi. 말이 안 됩니다. Não faz sentido. 누가 예하고 내 생명이 중요한데 강도 만난 자 생명을 위해서 일하겠습니다. Quem, a minha vida é importante, vai arriscar sua vida por um semi-morto? 만난 자는 Aquele que encontrou com salteadores 그리고 somos nós. 그 이제 사마리아인은 E o samaritano 예수님. é Jesus Cristo. 오늘 많은 우리도 사마리아인처럼 Hoje em dia, muitos, nós também, como samaritano, 내 몸처럼 내 몸처럼 ame o próximo como a si mesmo. 미친 Isso é uma loucura. 제사장도 그냥 갖고 O sacerdote foi embora. 누구 만나는데 Se eu ficar, eu vou encontrar com salteadores. 그래 우리는 못하면서도 할 것 같은 Nós não conseguimos fazer, mas a gente acha que pode fazer. Isso é ser enganado. 될것 같이 알겠습니까? Vocês compreenderam? 도박꾼이 왜 도박한지 아십니까? Sabe por que os jogadores jogam? 알아요. Sabe por quê? 이번엔 딸 것 같아. Sente que dessa vez vai ganhar. 이번엔 또 딸 것 같아. Não, dessa vez eu vou ganhar. 이번엔 Perde. Dessa vez eu vou ganhar e perde novamente. 마음을 버려. Tem que jogar fora esse coração. 도박하는 또 É igualzinho viciado em jogo. 율법 지키면 될 것 같고 Se eu fizer agora, vai dar certo. Eu tenho que orar bem, eu tenho que fazer boas ações. Não. A pessoa que vai nos salvar 우리의 노력이 아니고 é Salvador. É a graça de Jesus. 아멘. Amém. Amém. É graça. 피 외에 다른 것이 없어. Não tem outra coisa senão sangue de Jesus. 내가 이제는 이웃을 위해서 말도 안 돼. Ah, mas dessa vez eu. Isso não faz sentido. Eu falei ontem. 그 강도 만난 자를 보고 O samaritano olhando para aquele que encontrou com salteadores, 보고 ele viu, 불쌍히 여겨. teve compaixão dele, aproximou, colocou óleo, colocou vinho, 싸매고 colocou no seu animal, 짐승에 태워 levou à hospedaria, 데려가서 deu 2 denários, 주고 cuidou-o, certo? 데나리오 E dando 2 denários. 주면서 E falou com o dono: 돌아올 때 갚은 부비하던 돌아올 때 갚은 se gastar mais, pagarei na volta. Então cuide-o. 10가지를 Ele fez 10 coisas. 10가지 가운데서 Dentro dessas 10 coisas, 자가 했으니까 사마리아 foi feito pelo que encontrou com salteadores ou samaritano? 아무것도 할 수는 힘도 없고 하지도 못했고 100% O que encontrou com salteadores não podia fazer, estava semi-morto, 100% samaritano que fez. 우리 죄를 사는
para perdoar nossos pecados, 일을 위해서 우리가 뭘 하려고 하면 할수록 예수님 역사를 방해하는 거예요. para ter uma vida espiritual boa. Quanto mais a gente se esforçar, mais difícil vai ser. 강로만에 그 누워 있다가 O que encontrou um salteador estava deitado ali. Aí veio o samaritano 마음으로 막 e estava olhando para o samaritano. Será que ele vai me ajudar? 와서 짐승나귀 그 가방을 꺼내더니 기름을 붓고 포도주를 붓고 Ele tirou 그 사암에 e colocou óleo, vinho, atou, colocou animal e levou. Então, o que encontrou com os salteadores não fez nada. 하는 일은 예수님만 Nós somente temos que olhar para Jesus. 아주 단순한 일, É muito simples. 중요한 일. É coisa importante. 우리 오늘은 Na verdade, hoje, 술 맡은 간의 꿈과 뜻꾸는 간의 nós falamos sobre o sonho de copeiro-chefe e padeiro-chefe. 술 맡은 간장이 꿈을 보니까 Copeiro-chefe, quando viu seu sonho, 있는데 tinha a videira, 셋이 있고 tinha 3 ramos, 꽃이 피고 포도송이가 익었기에 tinha brotado e tinha 그걸 짜 uvas maduras. 가지고 잔을 바로에 깨뜨려. Espremeu no copo e deu para Faraó. 저는 제가 이 성경을 Eu, quando lendo essa parte da Bíblia, 당신은 살 후에 당신 sim, o José falou que daqui a 3 dias você vai recuperar seu cargo. 떡구능하는 장은 O padeiro-chefe, 흰떡 새 광주리가 있는데 ele tinha 3 cestos de pão. 위에 각종 구운 식물이 있고 E em cima de todos, em cima tinha manjares de padeiro e as aves estavam comendo. 요셉이 José interpreta. 새 광주리는 3 cestos são 3 dias. 4일 뒤에 바로가 당신 목을 3 dias depois, Faraó cortará a sua cabeça 새들이 그 고기를 먹어 e os pássaros comerão a sua carne. 똑같이 죄를 지어. Eles cometeram erro igualmente. Mas o que aconteceu 3 dias depois? 맡은 간장이 아니. O copeiro-chefe, os filhos dele, 온 아버지가 나오고 hoje o papai está em sair da prisão. 예쁜 옷을 입고 Então, vestiram roupa bonita com as flores na mão. 교도소 문 앞에 Então estava na frente da porta do presídio esperando. Mãe, o pai vai sair? Será que ele vai vir? 나오니까 아빠다 아빠 온다. Ah, é o papai! É o papai! Abre-se a porta do presídio. Abraça o pai. Ô pai! Ficaram muito felizes. 떡구능 간장 아이들 Os filhos de padeiro-chefe. 막 올렸다. Pai, não está saindo? 아저씨 Um 우리 아빠 왜안 와? senhor do presídio. Senhor, tio, por que meu pai não está vindo? Ah, você é filho do padeiro-chefe? Vem cá. Ele levou para um canto. Ele foi debaixo de uma árvore alto. Mas 나무에서 뭐가 떨어집니다. tá caindo alguma coisa lá da árvore. É sangue. 쳐다봤더니 Quando olhei, 아버지가 목에 o pai estava enforcado ali. Ah, papai! Pai! 너무 다른 분위기. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Por quê? 저는 요셉이 이 꿈을 해석은 알았는데 Eu sabia da interpretação de José sobre esse sonho. 어떻게 해석할 수 있었는지 술 맡은 간장은 복직하고 떡구능한 나무에 매달리는 Sim, interpretação é: pero o chefe recupera e padeiro-chefe morre. 이 생각 처음에 잘 이해. No começo, eu pensei muito. No começo, não compreendia bem. Mas no sonho, 술 맡은 간장은 내 앞에 포도나무가 o copeiro-chefe tinha uma videira na sua frente. Videira significa Jesus Cristo. 내 앞에 포도나무에서 모든 걸 Videira indica Jesus Cristo. Se tiver uma videira na minha frente, ele vai me proteger de tudo. 즙을 짜가지고 그걸 바로 Então, espremendo a uva, levou seu suco. 예수님께 제후 만찬에서 Na última refeição de Jesus, 찢어서 주신 Jesus partindo o pão e dando, 이하지 내가 내 몸이 찢기는 내 몸이다. esse é meu corpo que eu ofereço a vocês. 하늘 소도주를 따르면서 이건 너희 피를 너희 위해 흘린 내 피다. E colocando vinho no copo, esse é sangue. 그 떡은 예수님의 찢긴 살을 의미하고 O pão significa o corpo machucado de Jesus. 찢길 때 그
E o vinho significa o sangue que Jesus derramou. 포도주 딱 가지고 앞에 갑니다. O copeiro-chefe leva o copo com suco de uva. Rei, eu tinha muito pecado. 예수님께서 피를 흘렸는데 Jesus Cristo derramou seu sangue e perdoou meus pecados. 피를 의지하고 Eu confio nesse sangue. 보시고 Veja esta sangue. 사했다는 걸 인정하시고 Concorde que meus pecados foram perdoados e me perdoe. 이 사람은 예수님의 피만 의지했습니다. Ele só confiou no sangue. 굽는 관원장은 E o padeiro-chefe 흰떡 새 광주리라. tinha 3 cestos de pão. 그 흰떡 새 예수님이 우리 죄를 위해서 몸을 찢은 그것만 이거 하면 되는데 Era só levar o corpo de Jesus Cristo que sacrificou por nós. 그게 뭐가 부족해? Mas faltava-lhe alguma coisa. 의지하고 Não confiou nele só. 오늘날 전 세계 기독교인들이 전부 Hoje em dia, muitas pessoas da igreja parecem esses padeiro-chefe. Jesus morreu na cruz. 내 죄가 사해졌다고 믿지 않아요. Não acreditam que meus pecados foram perdoados. Acreditam que são pecadores. 의미가 없는 거예요. Não tem sentido o pão. 잘한 거 많이 그 흰떡 위에 갖다 올려놔. Então colocam só as coisas boas que eles fizeram em cima do cesto. 떡은 안 보이고 Não enxergam o corpo. 했다고 내보니 그 십자가만큼 하겠습니까? Mesmo que eu faça de bem, você vai fazer mais do que a cruz. 그 자기 노력이 흰떡을 다 덮어버린 Meu esforço está cobrindo todo o corpo, o pão. 오늘날 한국의 대부분 Hoje em dia, a maioria das pessoas, 세계 모든 todas as pessoas do mundo, 떡 굽는 관원장식에 levam vida de fé como o padeiro-chefe. 지면 떡 굽는 관원장처럼 매달리고 저주를 받습니다. Assim como o padeiro-chefe será enforcado e será amaldiçoado. 부릅니다. Eu louvo. 그 피로 속죄하 뭐든네. Eu fui remido por aquele sangue. 그렇게 합니다. Sim, nós louvamos dessa forma. 하면서도 Mesmo louvando desse jeito, mas no coração são pecadores. Por quê? 포도주를 Porque não acreditam em vinho. 예수님의 피를 믿지 Não confiam no sangue de Jesus. 않고 여러 곳에 예수의 피로 의지하시. Em muita parte da Bíblia diz que pelo sangue de Cristo fomos perdoados. Sim, venha a mim que eu vos aliviarei. 예수님은 말로만 우리를 죄에서 쉬게 하려고 Jesus não veio para a terra somente pela boca aliviar todos nós. 말로만 하지 실제로 우리를 죄에서 건지기 위해 Não é somente pela boca, pelas palavras, mas para nos salvar literalmente. 흘리시면서 우리 죄의 형벌을 모두 감당하셨습니다. 영원히 Ele derramando seu sangue assumiu todo o nosso pecado. 그 십자가의 피를 믿으면 Se crer no sangue da cruz, 죄를 씻는 게 확실합니다. eu tenho certeza que os meus pecados foram lavados. Um dia eu fui para a Etiópia. 대학 총장님이 제 번호를 어떻게 아시고 전화 Reitor de universidade, ele ligou para mim. 완전 처음 보는 사람 Era uma pessoa que nunca tinha visto antes. 다가왔어요. Veio a ligação. 목사님이시죠? É o pastor? Sim, 잘 도착하셨습니다. sim, pastor. Veio bem? Sim, eu vim bem. 목사님 여기에서 목사님까지 가려면 차로 8시간. Pastor, para mim, ir para onde o pastor está demora 8 horas de carro. 목사님 꼭 뵙고 싶어 차를 타고 가고 싶은데 Mas eu queria encontrar com o pastor, eu queria ir de carro. 목사님 못 만난다면 Mas se eu for até aí e não conseguir te ver, vai ser difícil. 내가 갔을 때 목사님 짧은 시간 만나 주시겠습니까? Mas se eu for, mesmo que seja por curto tempo, 그러면 지금 바로 출발하려고 합니다. então eu vou partir agora já. 8시간이면 밤이 8 horas vai ser bem tarde da noite. 오라 그랬어요. Eu falei, vem. 그분이 차를 Ele, de carro, partiu. 호텔 마치고 왔는데 Então, terminou o culto da noite. Eu estava com muito sono. Eu falei, me desculpe, 자고 내일 아침에
Mas vamos dormir e conversamos amanhã. Eu estou muito cansado. Eu chamei o pastor Park Young-ju. Você conversa um pouco com ele. E deixei ele conversando e eu fui dormir. 그때 아침에 No dia seguinte de manhã, encontrei com ele novamente. Ele recebeu salvação na noite anterior pelo pastor Park Young-ju. Eu fiquei muito grato, porque 우리가 무엇도 율법도 지키고 십계명도 지키고 헌금도 주일도 지키고 이렇게 para receber a salvação, não temos que nos esforçar, fazer dízimo, fazer boas obras. Não é isso. 받기 위한 준비는 단 Para ser salvação, só tem uma coisa. 죄를 안 지은 사람 구원 못 받아. A pessoa que não pecou não pode ser salvo. Se comete pecado, 그것만으로 구원받을 준비가 충분히 되었습니다. então está preparado para receber salvação. 구원을 받기 위해서 E para receber a salvação, 지켜야 할 필요도 não precisa cumprir a lei, não precisa ser bonzinho. 죄를 지었습니다. Eu cometi já o pecado. O importante é que só tem sangue de Jesus Cristo da cruz. 가는 장은 왕 앞에 나듯이 자는 Copeiro-chefe, quando saiu diante do rei, somente levou o copo. 듯이 나는 죄를 지었습니다. Sim, eu cometi muito pecado, rei. 할수 없으니까 Mas já que eu não posso fazer nada, 잔을 부으시고 veja este copo. É sangue de Jesus Cristo. 그날 그 이제 Eu agora falei com o reitor da universidade. Eu fiquei muito grato. 로마 3장 23절 Em Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, somos pecadores. Eu li 24. Eu falei, o que está escrito? Se orar fervorosamente vai ser perdoados os pecados? 23절은 24절을 모르는데 Versículo 23 não conhece versículo 24. 총장님이 O reitor da universidade, 할 건데 ele deveria saber ler. Diz, se orar fervorosamente, será perdoado. Olhe direito. Ele falou, se fizer boas obras, vai ser perdoado. 이분은 이 성경에서 하나님의 은혜로라는 말을 Nele passou batido a palavra graça da Bíblia. 값없이란 말. A palavra gratuitamente também. 우리 죄를 사는 것은 Remir, perdoar nossos pecados, somente dá por redenção somente pelo sangue de Jesus. 내가 아무 대가를 지불하지 않는다는 걸 이야기하기 위하여 은혜로 값없이 Para explicar que não vou pagar nada, somente pela graça que eu vou receber salvação. 강도 만난 자가 구원받기 위해서 한 일이 뭡니까? O que precisa fazer para receber salvação? Não tem nada para fazer. 그러면 10가지, Se tem 10 coisas, 10가지 구원받기 위해서 해야 할 일은 전부 não tem nada que eu deva fazer. 마치셨습니다. 할렐루야. Para ser salvo, tudo Jesus completou na cruz. Aleluia! 예수의 십자가의 피가 Nós somente, sangue de Jesus Cristo na cruz perdoou todos os meus pecados. 믿는 거 그거 하나뿐이 É crer nisso, é somente isso. Como é maravilhoso. O que encontrou com os salteadores, ele não fez nada. 100% foi feito por samaritano. 하는 건 하나 열이면 열 모두 예수님이 하시고 Perdoar nossos pecados, 1 a 100, tudo, Jesus que tem que fazer. 대지 말에 Nós não temos nem tocar. 제가 처음에 성경 잘 Eu, quando comprei meu carro, 아들하고 늘 자주 다니고 eu frequentemente andava com meu filho. Meu filho vendo eu dirigir. Pai, deixa eu dirigir. Não, não pode. 할수 있어. Pai, eu consigo dirigir. 배웠어요. Eu aprendi tudo, pai. Não, não pode. Eu não dei a chave para o meu filho. 말고는 열쇠를 단단하게 A partir do dia seguinte, eu guardei bem, escondi bem as chaves. 그렇게 해보고 싶어 하는 거예요. O meu filho queria tanto dirigir. 학교 운동장에
Eu queria até levar ele para fazenda, lugar, campo para ele dirigir. 방송한 뒤에 Mas depois ele crescer, deixei ele dirigir. 한 번은 시카고를 가는데 Uma vez, quando estávamos em Chicago, a família toda nossa estava indo para Chicago. 그때는 고속도로고 길도 좋아서 Mas naquela época era a estrada era boa, meu filho dirigiu. Eu fui descansar. 아빠 Mas de repente, pai, 막 우박이 써서 비가 쏟아지는 애가 estava caindo um temporal. Gelo, pedra de gelo. 바닥이 넣어라 Faça pisca-pisca. 돌을 죽여라 Diminua a velocidade. Encoste o carro no acostamento. 비상등을 켜라 Liga a pisca-alerta. Ele parou o carro. Eu vou dirigir. A partir de então, eu peguei o volante. 아주 오래 É uma história muito tempo atrás. Agora meu filho dirige o tempo todo. Eu não dirijo mais. 아들이 이제 운전 더 잘하고 Meu filho agora dirige melhor que eu. Eu tô com idade, então tô meio insensível. Para perdoar nossos pecados, não pode entrar nossas mãos. 또 예수 안에 구속으로 말미암아 Por redenção que há dentro de Jesus, 하나님의 은혜로 값없이 gratuitamente pela graça de Deus. 자, 여기에 은혜라는 게 Aqui a palavra graça 아무 대가를 지불하지 않아야 significa que não deve pagar nada. 제가 오래전 한 10몇 년 전에 이 시계를 선물로 받았는데 Eu, muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, eu ganhei de presente esse relógio. Esse relógio chama uma marca Omega. 20년 넘어 찬 것 같아요. Eu acho que faz mais de 20 anos que eu estou usando esse relógio. O relógio é muito bom. 아프리카 갈 때니까 안 가져갔어요. Eu, quando fui para a África, nem levei. 전자시계 차고 갔다가 Eu levei um relógio eletrônico baratinho. Na volta, eu dei para alguém. 아마 그때 돈 한 100만 원쯤 가는 시계였어요. Eu acho que naquela época era um relógio que custava $1.000. 100만 원짜리인데 Custa $1.000. 100만 원짜리인데 시계를 만 원 주고 팔면 은혜입니까? Se eu pegar esse meu relógio de $1.000 e vender por $100, isso é graça? 대가가 지불. Não, porque eu paguei alguma coisa. Não é graça. 만약에 100만 원짜리인데 Mas vale $1.000 e eu dou $1. $1. 아니죠. Será que é graça? Não, não é, né? Eu paguei alguma coisa, né? 1원 주고 팔아도 Paguei 1 centavo. 공짜 Tem que ser de graça. 돈도 안 내지만 Não pode pagar nada, 또 들어가지 마. não pode nem se esforçar. 100% 100% tem que ser feito por Jesus. 그래서 술 맡은 거 한 장은 Por isso, o copeiro-chefe, ele levou só o copo. 하나님 보십시오. Rei, olhe só, esse é vinho. 예수님 피를 Significa sangue de Jesus. 피를 흘리시 Jesus derramou seu sangue? Sim, ele derramou. 의롭 Sim, agora sou justo. 하나님 의롭다고 하셨죠? Sim, falou que sou justo, né? Isso é fé. 우리 뭘 좀 잘해가지고 Nós querendo fazer algo de bem, 회개하고 se arrepender, orar e quer ser salvo. 노력하고 Se esforçar, 재산 받으려고 충성해서 pagar muito dízimo, ser fiel. 구원이 안 돼. Isso não conseguimos, assim não conseguimos salvação. 은혜로만 Deus diz que somente pela graça, gratuitamente, que conseguimos salvação. 만 구원이 애매한 사람 Sim, aqueles que acreditam em Jesus, mas têm dúvidas sobre a salvação. 예수 십자가가 예매해 Não é porque a cruz de Jesus é duvidoso. 예수 십자가는 완벽 Sim, cruz de Jesus, ele é perfeito. 완벽한 Nos lavou perfeitamente. 만큼도 Não deixou nenhum pingo de pecado. Eternamente. 이제는 영원히 온전히 Aperfeiçoou eternamente. 자기 자신을 보면은 너무 추해서 감히 어렵다고 말. As pessoas, se olhar para si mesmo, não conseguem falar que são justos por ser sujos e imundos. 전사님 가운데 심홍섭이라고 Na nossa igreja tem um evangelista chamado Shim Hong-sok. 술을 그렇게 많이 마셨어요. Ele bebia muito. 합천에 사는데 Ele vivia em Hapcheon. 그때 진주에 칸타다스 갔습니다.
Naquela época eu fui para Jinju para cantar tatur. 칸타타 마치고 밤에 진주교에 살게 됐는데 Terminando a cantata tour lá, eu fui para a igreja, dormi na igreja de Jinju. 교회 성도들이 저를 보고 합천 한번 오라고 부탁. Mas o Hapcheon, a igreja de Hapcheon pediu para que eu desse uma palavra. 진주 가려고 진주 안 가고 합천 가자고. Então, hoje, em vez de ficar em Jinju, eu vou para Hapcheon, dormir na igreja de lá. 국도도 굉장히 좀다 Hoje em dia, estradas de interior também é muito bem feito. 20분 되니까 Demorou 20 minutos para chegar na igreja de Hapcheon. 교회가 문에 잠겨 있어. Mas a igreja estava fechada. Eu falei que iria. 딴 형제님들 가지고 합천 교회 형제님들 뭐 버스 타고 뭐 이런. Então, outros irmãos lá da igreja, eles vinham de ônibus, a demora. 이제 밤 12시에 이제 예배 말씀을 Então, meia-noite é que eu consegui começar a passar a palavra. Então, terminando, eu ia dormir. Veio uma irmã, assim, ela falou para mim: Pastor, eu não consigo viver mais. Por quê? Então, ela chorando: 내가 결혼한 23년 된 Pastor, faz 23 anos que sou casada. 3년 동안 Meu marido não bebeu só por 3 anos. 술을 막 20년 동안 O resto, por 20 anos ele bebe. 독한 소주를 하루에 적게 마시 8병, 많이 마시 12병. Uma bebida, uma cachaça coreana chamada soju. 아침 먹고 일어나면 벌써 소주 2병을 사발에 De manhã, quando ele acorda, ele coloca 2 garrafas na tigela e bebe. Normalmente esse copo é bem pequeno, mas ele coloca numa tigela e bebe. 이 자매가 직장에 다니고 오면 Então, essa irmã, quando voltava do seu emprego, do seu trabalho, a agonia era limpar as garrafas. Então, tinha uma garrafa na cozinha, no quarto. Então, quando ela corria atrás, tirando as garrafas, disse que era só sofrimento. Eu não consigo mais viver. Ela, chorando, ela falou. Eu falei: irmã, não para de chorar e traga seu marido amanhã de manhã. 아침에 새벽 기도했대. Então, de manhã, no culto de madrugada, o marido também veio. Os dois sentaram à minha frente, 소주 2병 마시 입에 숨면서 풀풀. mas já que de manhã tinha tomado já 2 garrafas de soju na tigela, estava fedendo álcool. 10장 14절. Hebreus 10, 14. 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전히 Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre enquanto estão sendo santificados. 자, 여러분 오늘날 어떤 날 성화가 돼야 한다. 거룩한 삶을 사는 거룩하게 돼야 한다. Pessoal, hoje em dia as pessoas falam que nós devemos ser santos, devemos viver uma vida santa. Eu quero perguntar para essas pessoas: 내가 거룩하게 살아서 거룩하게 됩니까? nós nos tornamos santos porque vivemos uma vida santa ou alguém nos santifica? 성화란 건 말도 안 돼. Eu ser santo não faz sentido. 우린 절대 거룩하게. Nós jamais podemos, nós somos sujos. 예수님 Por isso Jesus, 십자가에 못 박혀 죽었어. ele morrendo na cruz, 다 사했기 때문에 perdoando todos os nossos pecados, nós nos tornamos perfeitos. 근데 우리 온전하게 되려고 노력해야 하는 게 아니라 Então, nós não é que nós devemos esforçar para ser perfeito, mas crer que já fomos aperfeiçoados. 되려고 노력해도 되지 않아. Mesmo que nós esforcemos, não vamos conseguir ser perfeito. Nós temos que crer que fomos aperfeiçoados. Mesmo que eu bebi, eu fumei, 악을 행했지만 sim, eu fiz, 지었지만 sim, eu cometi pecado, 그 죄가 다 지불했기 나는 온전하다 하고 십자가 mas já que Jesus pagou tudo isso, eu sou perfeito. É crer nisso. 많은 사람들이 그렇지 않습니다. Muitas pessoas não fazem isso. 자기 죄를 기어 난 더럽습니다. 주여 추한 죄인입니다. 용서해 주십시오. Senhor, Senhor Jesus, eu sou um sujo e imundo, perdoe meus pecados. 예수님이 제일 화나게 한다 이거. Jesus, o que ele fica mais bravo? 십자가에서 Eu na cruz, 가시관에 찔리고 eu fui espetado 손발이 못 por coroa de espeto, pregado pelo prego. 값을 지불하고 Eu paguei seu pecado. 사해 나왔는데 Eu limpei e paguei. 죄인이라고 한다면
Mas se você está dizendo que é pecador, 십자가는 뭐야? o que eu fiz na cruz? Responda! Ele fica bravo. 왜 십자가에 못 박혔냐? Jesus foi pregado na cruz. 멸시를 당하셨는데 Por que ele foi desprezado? 가시관을 쓰셨는데 Por que ele colocou coroa de espinho? 대신할 수 있기 때문에 죽으셨지. Porque ele foi desprezado. 죽으셨는데 죄가 남아 있다면 절대 예수 안 죽으셨을 겁니다. Por que ele usou coroa de espinhos? 그렇게 죽어서 우리 죄가 씻어지기 때문에 예수는 죽으셨고 약속대로 우리 죄는 씻어졌고 Se ele morreu, mas se ainda sobrasse nosso pecado, ele jamais morreria. 내가 의롭다는 건 죄를 안 지었다는 Para lavar perfeitamente que ele morreu e como promessa ele deixou limpo. Não significa que nós não pecamos. Sim, nós pecamos muitas vezes. Mas o preço do meu pecado, já que foi pago na cruz, eu sou justo. 하나님이 그렇게 말씀하셨어요. Deus fala assim, 그리스도 예수 안에 구속 pela remissão que há em Cristo Jesus, 은혜로 pela graça, 값 없이 gratuitamente, 의롭다고 하는 foste chamados de justo. 누가? Quem disse? Deus. 그분은 재판장이십니다. 그분이 의롭다면 의롭다. Se ele diz que sou justo, sou justo. 얼마 전에 한국에서 지존파 Algum tempo atrás, Tijompa tinha uma máfia. 워낙 여자가 필요해도 Um dia eles precisavam de uma mulher. 하고 Lavar roupa, fazer comida. 그래서 저녁에 숲속에 데이트하는 두 남녀를 건조 협박에 차대가지고 Então, à noite, um casal que estava namorando, eles pegaram e ameaçaram. 그 남자 여자를 본부 지하실 E trouxeram esse casal para a sua base. 꺼서 의자에 앉혀 Amarrou o homem e amarrou na cadeira 여자가 건조 그 남자 쏘 e mandou a mulher atirar nele, no seu namorado. 이제 그 마피아들은 자기 일당을 만들 때 그냥 Diz que a máfia, para pegar novos membros, eles fazem alguma coisa. 찍고 그냥 일당을 만들면 언제 도망가든 Já que se um novo membro não tiver nenhum crime, ele pode fugir a qualquer momento. 제가 저희가 멕시코에서 Quando estava em México, aconteceu mais ou menos uma coisa assim. 바에 술 마시고 Então, estava bebendo, vieram o gangue de máfia, pam, pam, atiraram. 살고 싶은 사람 나와. Quem quiser viver, saia. Várias pessoas saíram. Deu a faca. Mate todos eles. Aí eu deixo você vivo. Assim? 범죄를 해서 Então, primeiro tem que cometer um crime para ser membro da máfia. 이제 이 여자도 그냥 쓰면 도망가면 안 되기 때문에 Então, já que essa mulher também, se ela entrar sem nada, ela ia fugir, mandou ela pegar a arma 못 쏩니다. e ela chorando falou, não consigo. 그럼 내가 네 목 자를게. Então, pegou a faca, eu vou cortar sua garganta. Sim. E a mulher estava tremendo e chorando. E o namorado falou, 나를 쏴. atira em mim. 난 죽을 거야. Eu vou morrer de qualquer jeito. Atira em mim. A mulher não conseguia atirar. Não conseguia puxar o gatilho. Pegou deu 2 tiros. O namorado morreu na hora. E ela chorou. Foi no aquecedor e queimou todo o corpo do namorado. 그 여자는 E essa mulher se tornou membro da máfia. E passaram seu tempo. Então ela cozinhava para a máfia. Então ela se tornou um membro desse grupo de máfia. Um dia essa mulher subindo a escada caiu. Ela machucou a perna. Ela foi hospitalizada. Estava quase sarando. Um dia essa mulher falou para uma outra mulher que estava no mesmo quarto do hospital. Eu tenho que sair por um momento. Eu posso usar o seu casaco por um instante? Sim, vai lá. Essa mulher vestiu o casaco de outra mulher e colocou um lenço na cabeça
E desceu. Descendo. E entrou num táxi na frente do hospital. E fechou a porta. 아저씨 경찰서 O motorista, me leve para distrito policial. O motorista de táxi levou direto para distrito. E os policiais vieram ao encontro dela. Ela saiu e falou. E ela falou tudo. Toda a sua história. Naquela noite, oficial de polícia, ele cercou toda ao redor. Fora um que estava preso, prendeu toda a máfia. E algum tempo depois teve julgamento. Ela foi julgado primeiro. Réu, tal número, matou o namorado com um tiro. Merecia receber pena máxima. Mas não foi a intenção própria. Ela amava seu namorado. Não poderia matar. Mas eu amava meu namorado. Eu não podia matar ele. Mas iam me matar. Por isso que atirei e matei ele. Não condenou o crime. Todos dentro do julgamento choraram. Essa mulher em algum lugar deve estar vivendo. Sim, ela cometeu o pecado, crime, mas o juiz deu a sentença. Você não é culpada. Nós cometemos o pecado, mas quem julga é Deus. Sim, juiz é Deus. Você foi justificado pela graça de Deus, gratuitamente. Se entrar meu esforço, se eu tiver algum pagamento, não é graça. Sim, é pagamento. Nós cometemos muitos pecados, mas não devemos fazer nada, gratuitamente. Para lavar pecado, fazer alguma coisa. Não pode fazer alguma coisa. Sim, você foi justificado, só deve crer. Mas nós querendo fazer alguma coisa, pela graça de Deus, gratuitamente foi justificado. Pela graça de Deus, gratuitamente foi justificado. Independente de qual o pecado seja. No Velho Testamento matava bois, cabritos e ovelhas. Então, cada vez que ovelha e cabrito morria, então, passando aquele sangue no altar é que era perdoado os pecados. E passando aquele sangue no altar é que o pecado era perdoado. Então, muitos ovelhas, cabritos, pelo nosso pecado, morreram. Aquele pecado que a ovelha morreu, o cabrito morreu, morreram para substituir nosso pecado. Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás. O mais importante, julgamento. Muitas vezes, quando é sentenciado pena de morte, quando o promotor pede pena de morte, não fala de pena de morte. Geralmente não usam essa palavra. Então, o promotor fala que palavra? Então, esse réu tal, explica, para proteger a sociedade, colocamos, condenamos, sentenciamos a pena máxima. Então, a pena máxima é pena de morte. Se matar uma pessoa, geralmente recebia pena de morte. Se matava 2 pessoas, vai matar 2 vezes? Não. A pena máxima, já que é pena de morte,
Não existe nada acima de pena de morte. 죽여도 Mesmo que mate 1000 pessoas, termina com pena de morte. Hitler matou milhões de judeus, mas recebeu somente uma pena máxima, não recebeu 2, 3 vezes. Estou certo? Sim. 그러니까 한 번 죄를 지어도 사형이고 Então, mesmo que cometa uma vez o crime, é pena de morte. Mate 10 é pena de morte. Sim, pena máxima é pena de morte. 우리 한 사람 죄를 지고 가도 사형이고 Sim, cometendo um pecado é pena de morte. 지고 가도 Se cometer 1000 crimes também é pena de morte. 수억의 사람을 죄를 대신 져도 Se matar milhões de pessoas também, 법정 최고형 a pena máxima, 사형이고 a pena máxima é pena de morte. Não existe nada acima da pena de morte. 다 짊어지고 Por isso, carregando todo o pecado do mundo inteiro, Jesus foi crucificado. Por isso que o pecado de todas as pessoas do mundo foi lavado. Copeiro-chefe, ele fez muito bem. Ele cometeu o pecado, sim. Não tinha outro meio. 십자가에 못 박힌 예수님의 피를 Sim, o sangue de Jesus Cristo foi crucificado. Sim, o que significa, simboliza isso é vinho, né? 만찬 속에서 이거 나의 피라 Jesus, na última refeição, falou: Esse é meu sangue. Eu tenho muito pecado. Veja esse sangue que Jesus derramou por causa do meu pecado. Para lavar isso, ele morreu. Anjo, leve ele para o reino dos céus. O padeiro-chefe, 흰떡 세 강줄이가 예수님이 우리 죄를 위해 찢겨준 그 살인데 aqueles 3 cestas de pães eram o corpo de Cristo. 떡을 보십시오. Ele deveria mostrar isso. Como Jesus rasgou o pão. Jesus foi crucificado na cruz e rasgou o corpo dele. Nesse instante, todos os meus pecados foram perdoados. Se for assim, o padeiro-chefe também viveria. Mas ele não foi assim. Sim, Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados, mas acho que tem alguma coisa para lavar. Ele achou que deveria fazer mais alguma coisa. Então ele colocou manjares de padeiro. 군 식물이 떡을 다 덮. Então todos esses manjares cobriram 우리 예수 pão. 십자가에 그 살시킨 그걸 아는 땅을 올려. Então não aquele corpo que Jesus ofereceu na cruz, mas outras coisas. Esse tem que receber destruição. Mas já que a gente tem nossa consciência, mas já que Jesus morreu, acha que tem que fazer alguma coisa. Isso está errado. Está errado. Nós não é que nós devemos fazer alguma coisa. Jesus lavou perfeitamente na cruz nossos pecados. Não tem o sangue de Cristo, somente sangue de Cristo que me lava os meus pecados. Vocês acham que vocês são pecadores? Vocês têm coração escuro por causa do pecado ainda? Não façam isso. Creiam em Jesus. Qualquer pecado que seja. Quando foi crucificado na cruz, independente de quantos pecados que seja, recebendo pena máxima, terminou todo o pecado, pagou totalmente. Então vocês agora estão vivendo em nome de Jesus. O copeiro-chefe tinha muitos pecados, mas ele somente olhou para o sangue de Jesus. Então,
Agora ele, não tendo mais pecado, não tendo mais o que pagar, 덕구는 간장은 o padeiro-chefe, 우리 찢겨진 그 살만 충분한데 sim, era suficiente somente o corpo de Jesus Cristo. 그걸 못 믿기 Mas por não acreditar, 안될 parece que não ia dar certo. 거야 잘한 것 잔뜩 Então colocou todas as suas boas coisas em cima desse pão. Então isso escondeu aquele corpo que Jesus rasgou na cruz e foi destruído. 여러분 혹시 그런 생활 하죠? Vocês por acaso não vivem desse jeito? Ah, eu tenho que ser mais bonzinho, eu tenho que ser mais fiel, eu tenho que cumprir. 그래서 그것이 내 죄를 사하는 도움이 된다. E pensa que isso vai ajudar a perdoar meus pecados. O que perdoa meus pecados é somente pelo sangue de Jesus. E esse sangue já pagou todos os nossos pecados e diz que somos justos. 믿음만으로 E essa verdade, somente pela fé, nosso pecado terminou. Na frente de Deus, na frente de vocês. 그렇다고 하셨으면 Se Deus diz que somos justos, somos justos. 하나님은 Se Deus diz que é justo, se Deus está dizendo que é justo, não coloque outros motivos. Por dentro fale assim. 하나님 어렵다고 하셨으면 Se Deus diz que é justo, 내가 죄를 많이 지어 mesmo que eu cometa muito pecado, eu sou justo. 하고 Fale desta forma. Creia desta forma. Isso é crer na cruz de Jesus. Ter perdão dos pecados. Jesus já cumpriu tudo. 이루어놨는데 Nós só devemos crer. Mas 다 사인한 안 믿으면 já fez tudo, mas se não crer, nós vivemos dentro do pecado. Se acreditar, nós ficaremos livres do pecado. Vamos orar. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사합니다. Santo Deus, agradecemos. 저주와 멸망을 받아 저들이 Por causa do pecado, só devemos ser destruídos e amaldiçoados. Jesus veio e nos remiu. 세기 40장 그 사실 우리 Nos fez compreender Gênesis 40. 항상 자기 어떤 행위에 Muitos esperam muito nas suas obras, mas isso não adianta nada. 죄를 사는 예수 피만으로 Para perdoar os pecados, basta somente sangue de Jesus. Faça-nos crer nisso. 어떤 감정이나 Não uma emoção, 행동도 아니고 não uma obra, mas que a sangue que fez isso, faça-nos crer isso. Agradecemos porque realmente o Senhor nos deu esse seminário. 감사합니다. 방송을 또 이 집회 듣는 모든 사람을 Abençoe todos que estão ouvindo pelas 그 emissoras. 마음이 역사해 주시기 바랍니다. Obrigado. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. To this